presença, junto com o pastor Velk. Nós te louvamos por tudo que ele já tem trazido como mensagem do Senhor para o nosso meio. Nós te louvamos, Pai, e clamamos que mais uma vez o Senhor conceda a ele da graça do Espírito Santo, que ele seja cheio de Ti, e que tudo, Senhor, que ele venha comunicar a nós essa manhã, seja diretamente no trono da Tua glória. E ao mesmo tempo, nós clamamos para que o nosso coração esteja pronto, que nós sejamos como um solo que está muito bem preparado para receber a semente da Tua santa e eterna palavra. Nós pedimos uma bênção especial do pastor, para a vida do pastor e para a sua igreja, a Igreja Esperança, que está reunida, que também reunirá-se nesse dia para Te louvar, e para a sua família em Juazeiro do Norte. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meu amigo. Bom dia. Mais uma vez, um grande privilégio poder estar com os irmãos. Tem sido dias de muita alegria, boa amizade, muito cansaço, mas então o pastor Ricardo disse que esses irmãos estão acabando comigo. Não tem tempo de descanso aqui não, pregando, saindo com os irmãos, e tem sido muito bom, meus queridos. Mas acima disso tudo, a maior alegria de um pregador é poder ouvir que a palavra de Deus, ela tocou seu coração, e muito mais do que ouvir uma mensagem, é que haja uma transformação. Porque uma pregação, ela pode ser boa de ouvir, mas ela termina ali, parou o culto, terminou de ouvir a pregação, a vida continuou do mesmo jeito. Então essa pregação não foi eficaz. Ela pode ter sido boa de ouvir, mas não foi eficaz. Durante esses dias nós temos trabalhado o livro de Malaquias. No capítulo 1, nós trabalhamos a insensibilidade de Israel, e é uma luta nossa, para que a gente não se torne insensível, não reconhecendo o grande amor de Deus por nós. Na verdade, nós nem merecíamos estar vivos, nenhum de nós. E Deus ama de tal forma que nós estamos vivos. Ele derrama chuva não só para os crentes, sobre maus e bons, justos e injustos. A eleição divina, meu Deus do céu. Eu falei, nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo só hoje. Quantas pessoas já passaram por aqui? Em pensar do grande privilégio que Deus me deu, de ter sido escolhido para ser seu filho, adotado, participar da eternidade com Ele. Não tem nada nesse mundo que possa acontecer para você dizer: será que Deus me ama mesmo? Israel estava insensível ao amor de Deus. Mas Israel também estava insensível em relação à grandeza de Deus. Ainda no capítulo 1 nós vimos isso. Os sacerdotes, por não ensinarem ao povo o que era correto, eles ensinavam ao povo a entregar qualquer tipo de oferta para Deus. Animais com defeitos, animais sem valor. E eles achavam que Deus não se importava com isso e levavam qualquer coisa para ser ofertado. Os sacerdotes, no seu serviço, achavam aquilo enfadonho, insuportável, um peso. E Deus não se sentia grato com aquela situação, a ponto dele dizer: eu queria que tivesse um corajoso no meio de vocês, que fechasse as portas do meu templo, para que debalde, inutilmente, não se acendesse o fogo do meu altar, porque eu não tenho prazer em vocês. Então, Israel tornou-se insensível em não reconhecer a grandeza de Deus. Nós temos que trabalhar isso nos nossos corações. Nós temos um Deus grandioso. Eu estava falando para o pastor Marcos, né? A gente estava conversando. A gente faz, lá no Cariri a gente tem turma que faz trilha, faz rapel, mergulha. E é impressionante como a gente pode, expressão que ele usou aqui, admirar a Deus pelas coisas que Ele tem criado, apesar de terem sido corrompidas pelo pecado. Às vezes eu fico pensando, meu Deus,
O Senhor investiu tanto nesse planeta, ainda existem tantos lugares lindos no mundo. Eu ainda, se o Senhor me permitir, virei aqui na Chapada Diamantina para conhecer, fazer uma trilha, descer num rapel ali. Mas tem tanta coisa que a gente pode contemplar e pensar assim, como o Senhor Deus é inteligente. Olha a sensibilidade do Senhor. A gente sabe que essas flores aqui são artificiais, mas foi Jesus Cristo quem criou as flores. Desculpa. Foi Jesus Cristo quem criou todas as flores que existem. Vermelhas, amarelas, os homens dizem assim, não, flores, rosas são coisas de mulher. Foi o Senhor quem as criou. E nós podemos admirá-lo pelas coisas que foram criadas. Não adorar as coisas, mas adorar ao Criador das coisas que foram criadas. Israel estava completamente insensível ao valor de Deus. No capítulo 2, o capítulo começa com uma palavra de arrependimento, uma chamada ao arrependimento. Deus só queria que houvesse uma mudança. Deus só queria que os sacerdotes observassem, rapaz, nós estamos fazendo tudo errado. Estamos ensinando tudo errado para o povo. Vamos voltar, vamos nos arrepender. É isso que Deus espera de nós. O profeta Malaquias estava lá para que o povo tivesse uma consciência de que estavam errados e simplesmente arrependessem. Eles tornaram-se insensíveis por não reconhecer o arrependimento que estava sendo ofertado para eles. Eles também se tornaram insensíveis em não perceber a grandiosidade do sacerdócio. Que grande privilégio aqueles homens tinham. De todas as nações do mundo, Amós capítulo 3, versículo 2 diz: ó Israel, de todas as nações da terra, somente a vós outros conheci. Olha que privilégio. Deus sabia quem eram os gregos, egípcios, babilônicos, heveus, ferezeus, heteus. Ele conhecia todos, mas ele está querendo dizer que ele escolheu Israel, Jacó, para desenvolver um relacionamento amoroso com eles. E dentro dessa nação privilegiada havia uma tribo de Levi, que foi escolhida para ministrar o serviço a Deus, com sumos sacerdotes, com levitas. Mas esse povo perdeu o privilégio, a visão de perceber quão grandioso era esse serviço. Meu Deus. E eu falei aqui, quantas vezes a gente vem ao culto e parece que é tão enfadonho. Às vezes, talvez um homem esteja assistindo um jogo de futebol, Flamengo e Vasco, ou seja lá que time, e ele, o jogo está acabando, tem que ir para a igreja, ou algo enfadonho, não temos prazer. Nós hoje somos os sacerdotes. Nós temos o privilégio de oferecermos dons e sacrifícios ao Senhor. Nós somos o verdadeiro sacerdócio hoje. A gente não pode banalizar o culto. Às vezes, só ainda na recapitulação, mas pegando uma carona, às vezes eu fico pensando quantos irmãos podem vir a todos os cultos que tem na igreja para crescer e aprender. Mas às vezes decidem não vir, vêm só no domingo. Isso acontece em quase todos os lugares. Eu vou só domingo à noite. Aí eu fico lembrando do autor do Salmo 42, os filhos de Coré. Possivelmente eles estavam na Babilônia, longe de sua pátria, chorando, porque as lágrimas eram seu alimento todos os dias. Por quê? Ele lembrava na época que ele estava em Jerusalém, que ele conduzia o povo em procissão na adoração, e agora eles não podiam. Os muros derrubados, o templo destruído, e eles num país distante, ouvindo dos inimigos constantemente. Ei, amigão, cadê o teu Deus? Teu Deus não é o Deus Todo-Poderoso? Como é que ele perdeu para Bel? Como é que ele perdeu para Nebo, os nossos deuses? Babilônia derrotou Jerusalém, então seu Deus é mais fraco que o nosso. Cadê o teu Deus? Por que é que ele não age? E ele diz: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento todos os dias. Se aquele homem pudesse vir pregar para nós e dizer: irmãos, valorizem o culto de vocês. Porque eu perdi essa oportunidade, estou numa terra distante, longe da adoração. Israel se tornou insensível, mas também Israel se tornou insensível em relação ao casamento.
Uma moda em Jerusalém tomou conta, onde os homens agora abandonavam as suas esposas, mulheres da sua mocidade, que casaram com elas, jovens bonitas, e agora eles estavam se divorciando e casando com adoradoras de Deus estranho, mulheres mais jovens, mais bonitas, mais atraentes, adoradoras pagãs, e que tinha uma grande possibilidade de corromper novamente aquilo que a nação havia sido curado, que era da sua tremenda idolatria. E isso começou a virar moda. E esses homens tão insensíveis iam ao altar continuar sacrificando a Deus, como se nada estivesse acontecendo. E Deus diz: eu não aceito a adoração de vocês, nem tragam. Porque as mulheres e os filhos de vocês estão enchendo o meu altar de gemidos, de clamor, de rogos, pedindo a restauração dessa família que foi destruída. Eu não aceito a adoração e a oferta de vocês. Eu fui testemunha no dia que você jurou fidelidade. Eu uni vocês. Como o próprio Senhor Jesus Cristo diz, aquilo que Deus uniu em Mateus 19. O que Deus uniu. Eu uni vocês, eu fui testemunha da aliança que você fez com a mulher da sua mocidade, com a qual você foi desleal, abandonando, repudiando. Eu não aceito a oferta. Nesse capítulo 3, eu vou trabalhar da seguinte forma: eu não vou trabalhar o capítulo 3 todo agora pela manhã, porque eu fiz uma divisão escatológica. O pastor Marcos pregou aqui na área de escatologia, trabalhou agora de manhã na EBD, e dos versos 2:17, que eu também não trabalhei ainda, porque ele será trabalhado hoje à noite, em relação às palavras enfadonhas, e aqui eu vou trazer abordar um assunto do 2:17 e o final, do 3:13 ao final. Eu vou trabalhar com vocês uma temática bem interessante, porque por que é que o ímpio prospera e que o justo sofre? Por que é que às vezes, eu sempre digo assim, às vezes você tem uma mulher, a sua esposa, ela é só sua, só do marido, e às vezes ali dentro de casa ela tem tantos problemas, às vezes na sua área íntima, infecção urinária, tantos problemas relacionados a isso. Aí você tem umas mulheres aí fora que vivem se prostituindo com tantos homens, saúde perfeita. Aí você olha, eu sou só do meu marido, sofro tantas essas coisas. Essas mulheres se entregam a tantos homens e não tem problema nenhum, são saudáveis. Você tem aí tanta gente por aí que monta um carro com a estrutura de 50 mil reais, 30 mil reais, só para chegar num bar final de semana, ligar o sonzão, paredão, e ali estrondar, não deixar mais ninguém conversar nos lugares. Aí você tem tantas igrejas por aí que estão tentando juntar 2 mil reais para comprar 3 caixas de som para colocar na igreja para ter um som melhor, e não conseguem. Por que que o ímpio prospera? Por que que o meu vizinho bebe tanto, se prostitui tanto, é uma vida tão devassa, tem dinheiro para gastar todo final de semana, e às vezes eu passo dificuldade até para levar uma oferta para a igreja? Por que que o ímpio prospera e o justo sofre? Essa foi uma temática muito trabalhada em toda a Bíblia e muito mal compreendida, desde a época de Jó, o primeiro livro da Bíblia a ter sido escrito. E nós vamos trabalhar então essa temática, e essa temática da escatologia, da vinda do Senhor. Israel dizia: queremos o Messias, esperamos o Messias, onde o dia do Senhor, esse dia tão esperado. E Deus vai dizer para eles: vocês estão pensando que o dia do Senhor vai ser como? O dia do Senhor será um dia de trevas. O dia do Senhor será um dia de juízo. Vocês não estão preparados para receber a vinda do Senhor. Então a gente vai trabalhar dos versos 2:17 até o 3:5, hoje à noite, com essas duas temáticas, ok? Nós vamos trabalhar então agora pela manhã, a partir do verso 6. Diz assim: porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Vamos orar mais uma vez? Pai, neste momento eu quero orar a Ti, me humilhando diante da Tua presença, reconhecendo a minha incapacidade, reconhecendo a minha indignidade de sequer tocar na Tua palavra, de sequer conhecer algo sobre o Senhor. Mas escondido em Cristo, no Seu sangue, na Sua obra, na Sua graça, estou aqui reconhecendo o Teu poder, suplicando pelo Teu entendimento, pela minha vida,
para que eu tenha objetividade, clareza, para ajudar os irmãos a compreenderem a tua palavra. Que o teu Espírito possa ajudar cada pessoa aqui a entender um pouco mais. Aqueles que já conhecem possam relembrar. E que o teu Espírito mude as nossas ideologias mundanas, carnais, que ainda nos assolam dentro dos nossos corações. Ajuda-nos a ter uma renovação de entendimento. Ajuda-nos a mudar em relação à compreensão de ti, das tuas doutrinas. Eu entrego a ti e suplico no nome de Jesus, Senhor, porque se o Senhor não operar esses pedidos, nada vai mudar nas nossas vidas. Ajuda-nos em nome de Jesus para a tua honra e glória. Amém. Muito bem, meus irmãos. Em primeiro lugar, eu queria ensinar para vocês, ou relembrar para alguns, que nós devemos sempre dar graças pela imutabilidade de Deus. Essa é a temática que inicia aqui no verso 6, porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois então consumidos. Então o que é que Deus está dizendo para esse povo? Nós temos aqui um povo rebelde, um povo obstinado, homens que abandonam suas mulheres, que traem, que são infiéis, pessoas que roubam o dízimo, as ofertas, sonegam. Enquanto isso, o próprio sacerdócio passava por dificuldade de sustento. Você tem pessoas aqui que blasfemam contra Deus, dizendo, você imagina lá numa determinada esquina, pessoas conversando e dizendo, rapaz, sabe o que eu tenho parado para meditar um pouco esses dias, e eu acho que Deus gosta de pecado e de pecador. Mas como assim? Por que você acha isso? Não, porque olha como os ímpios prosperam. Aquelas promessas lá de Deuteronômio 28, onde Deus diz que iria abençoar, os ímpios prosperam. Então eu cheguei à conclusão de que Deus gosta de pessoas pecadoras. E quanto mais pecadoras, mais Ele abençoa. Quer que eu te diga uma coisa? Eu acho que nós fomos burros em tentar viver essa vida piedosa. Não tem futuro. Deus está dizendo aqui, a gente vai trabalhar melhor isso à noite. Deus está dizendo aqui, olha, vocês não são destruídos, porque eu tenho uma doutrina chamada, um atributo chamado imutabilidade. É só por isso que eu não matei vocês. É só por esse motivo que eu não destruí vocês. Porque vocês mereciam ser destruídos, Israel. Deus está mostrando que a vida deles era digna de destruição. Isso só não aconteceu por causa da misericórdia de Deus. Aqui eu queria destacar um ponto muito importante. Muitas pessoas tratam a doutrina com desdém. Algumas pessoas conversando com você vai dizer assim, olha, esse negócio de doutrina, isso não tem importância, isso é uma coisa, é tão chata essas aulas, a gente precisa de uma coisa mais espiritual. Algumas pessoas, talvez de outro tipo de igreja, de culto, de liturgia, chega numa igreja dessa e escuta uma pregação como a nossa, onde tem instrução, onde tem discernimento, onde tem um desvendar da palavra, porque o pastor estuda para isso, ele precisa comer, devorar, estudar, se desgastar para aprender, para tentar deixar de uma forma muito clara para os irmãos, mastigada, para que eles possam então continuar o seu dia a dia. As pessoas vão chegar aqui e vão dizer, ali não tem o Espírito, ali só trata de doutrina, banalizam a doutrina. Algumas pessoas chegam a dizer, já está na hora de nós colocarmos de lado as doutrinas, essas coisas secundárias, e nos unirmos pelo amor. Não é um jargão bonito? Não é atraente? Deixa de lado as coisas secundárias como doutrina e vamos nos unir em amor. Isso é errado. Nota as escrituras, a forma como elas são escritas, principalmente as cartas do apóstolo Paulo. Romanos, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Do 1 ao 8, do 1º ao 8º capítulo, ele vai trabalhar a doutrina, quem nós somos em Cristo, quem nós somos em Adão, o que é a justificação, o que é que nós merecemos, nós já nascemos condenados, mas Cristo nos justificou por meio do sangue de Cristo. Ele trabalha tudo isso do 1 ao 8.
Do 9 ao 11 ele vai trabalhar a restauração da nação de Israel, que por enquanto está colocada de lado, mas no final do período da tribulação e durante o período da tribulação eles serão então restaurados, inseridos novamente. E então Paulo vai trabalhar isso. São zelosos, mas estão separados de Deus. Quando chega no capítulo 12, começa a parte prática. Tudo isso é doutrina. Depois que ele ensina todos os benefícios, aí ele diz: irmãos, entreguem os corpos de vocês como sacrifício. Amem de verdade. Muda o seu entendimento. Haja uma renovação de vida. Não se vinguem mais. Alguém fizer um mal contra você, deixe Deus resolver. Olha, busque paz com as pessoas. Sempre que depender de você, sempre haja unidade, sempre haja paz. Não seja uma pessoa briguenta, que busca confusão. Chegou a pessoa que, sabe, tem gente até que diz que tem o dom da confusão. Tem igreja por aí, tem irmãos que dizem que tem o dom da confusão. Nas sessões, enquanto ela não aprontar uma confusãozinha, uma facçãozinha ali, uma porfia, ela não está satisfeita. Porque eu tenho o dom da confusão. Irmã, pode até ser um dom, mas não é do Espírito Santo. Tem que ter uma mudança. Olha só Efésios, capítulo 1. As bênçãos espirituais, justificados, eleitos, feito herança, penhor do Espírito. Capítulo 2, estávamos mortos, fomos vivificados, regenerados espiritualmente. A parede de separação que separava gentios e judeus, ela foi derrubada. Capítulo 3, o mistério do Antigo Testamento, que Deus não revelou, mas já estava no seu coração, que ninguém sabia. O Novo Testamento, agora nós somos abençoados, porque esse mistério da igreja ser inserida no plano de salvação, de Deus convergir todas as coisas em Cristo, tudo isso estava oculto no Antigo Testamento. Nós somos privilegiados porque sabemos de tudo isso, e tudo isso foi aplicado a nós. Capítulo 4, então, já que vocês aprenderam toda essa doutrina, irmãos, lutem pela unidade de vocês. Segundo, desenvolvam os dons espirituais de vocês para que haja crescimento mútuo, cada um desenvolvendo a sua parte. Terceiro, haja uma renovação do entendimento de vocês. Parem de mentir, falem sempre a verdade. E aqui, quando ele usa a expressão parem de mentir, o termo que ele utiliza lá na língua grega é um auristo, que pelo menos até então está havendo aí uma discussão, uma nova interpretação, mas a ideia lá é que é um ponto definitivo, onde algo vem, uma decisão é tomada e é definitiva. Então ali a ideia é: parem definitivamente com a mentira, falem a verdade, parem de roubar, trabalhem para ajudar os irmãos, pare de gritaria, mulher com marido, pais com filhos, irmãos uns com os outros, parem de gritar. Cuidado com o ressentimento que leva a ira, que leva a cólera e vai levar a uma gritaria. Você entende? Depois que a doutrina é dada, vem a parte prática. O que é que Deus está dizendo aqui para o povo de Malaquias? É doutrina. A doutrina da imutabilidade de Deus. Eles só não haviam sido destruídos porque Deus não muda. Deus fez uma aliança. E o nosso Deus não é como nós. Ah, meu Deus do céu, como nós temos variações. Lá em Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação nem sombra de dúvida. É muito chato para uma mulher que o seu marido fica constantemente dizendo para ela que vai embora. Muito chato. Inseguro. É muito perturbador para a cabeça de uma criança que ouve seus pais brigando, dizendo sempre: eu vou deixar você, eu vou abandonar, eu vou embora dessa casa. E aquela criança fica ali ouvindo papai e mamãe brigando. E isso cria instabilidade. É muito difícil para um funcionário trabalhar numa empresa e o patrão fica sempre dizendo: vão se preparando aí porque a gente vai fechar as portas. Vão se preparando porque a gente vai fechar as portas. E o rapaz vai trabalhar hoje, não sabe se volta amanhã. E isso é muito difícil. Estava até conversando com o pastor Marcos. Até uma igreja. Né? O seu pastor fica: eu vou embora, eu vou embora daqui, eu vou embora daqui. A igreja precisa ter estabilidade. Né? A gente estava conversando, eu estou com 20 anos na igreja, isso é tão bom.
E não foi eu achava que eu não ficaria um ano. Isso cria estabilidade, raízes. É isso que Deus está dizendo para o povo. Doutrina. Eu não mudo. Irmãos, a gente vai dormir, dá uma cochiladinha. Eu acredito que vocês, como seres humanos, sabem bem o que é isso. Você vai almoçar, está ali feliz, alegre, cochila 15 minutos. Quando você acorda, enjoado. Mudou alguns, né? Nós somos assim. Variações emocionais. Que dirá as mulheres? O corpo de uma mulher, o corpo de um homem é praticamente regido por um hormônio, a testosterona. Ele possui 10 unidades internacionais de testosterona. A mulher, ela é regida por progesterona, andrógenos, testosterona em uma pequena quantidade produzida no ovário, estrogênio. Aí, uma semana a mulher está, né, feliz, o estrogênio está lá em cima, o cabelo dela está lindo, a pele dela está muito boa, o humor dela, meu Deus do céu. Aí você chega em casa e diz, amor, está faltando um pouquinho de sal na comida, né? Ela diz, bem, não tem problema, peraí que eu vou pegar ali, aí traz, né? Aí depois, uma semana depois, aí a testosterona, o organismo se prepara, porque chegou no período da libido, mas não houve uma criança gerada, a progesterona se prepara para haver a proteção dessa criança, mas não havendo a criança, então aquilo vai se tornar aquele período menstrual da mulher. E aí naquele período o estrogênio cai um pouco e o seu cabelo, ela percebe algumas coisas, o seu humor cai, mas ela ainda está numa boa, né? Mas no período daquele pré-menstruação, TPM, estrogênio está quase no seu limite ali, né? A testosterona está um pouco elevada, isso dá também um pouco de agressividade. E aí o que acontece? Variação. Você tem um bom relacionamento com a pessoa, aconteceu algo ali que quebrou. Variação. Você promete algo a alguém, acontece alguma coisa e você diz, não dá mais. Nós vivemos num mundo de variações. Nós vivemos num mundo de instabilidade. Tudo. Circunstanciais, emocionais, hormonais, fisiológicas. Mas, meus queridos, o que Deus está ensinando de uma forma doutrinária aqui é que existe no nosso Deus a imutabilidade. Ele não muda, ele não oscila. Ele não trata conosco. Peraí, deixa eu ver, você está lendo a Bíblia, está orando, está servindo. Eu vou abençoar, vou amar você. Você não está lendo a Bíblia, não está orando, não está servindo. Não amo mais você, inclusive não vou mais salvar você. Isso não existe. Eu já falei aqui, não existe uma forma de Deus nos amar mais do que o que Ele nos ama. E por qualquer coisa que você faça, não existe a possibilidade de Deus não amar você. Ele pode ter mais prazer ou menos prazer. Mas amar mais ou amar menos, impossível. Deus, eu fico imaginando com os pentecostais, como deve ser uma vida cristã pentecostal. Desculpe se tiver algum irmão aqui que seja, eu não estou dizendo isso para ofender, eu estou dizendo isso para que haja instrução. Mas eu estou salvo até quando? Estou salvo até hoje. Porque eu não sei se amanhã eu serei salvo, se eu estou salvo, se eu vou estar fiel. Você consegue imaginar Deus dizendo, tome a sua salvação. Cometi um pecado, me dê a sua salvação. Me arrependi, caí no pecado de novo, me dê a salvação. Não, Senhor, me abençoa, estou espiritual hoje, tome sua salvação de volta. Como é esse processo? Meus irmãos, nós temos o penhor do Espírito Santo em Efésios 1:13 e 14. É nele em quem vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Não tem como a salvação não acontecer na vida dessa pessoa. Não tem como, Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selado para o dia da redenção. Deus não muda. Na verdade, nós, crentes, não somos destruídos também por causa da misericórdia de Deus. Eu queria destacar aqui 2 Coríntios 3:6, se eu não me engano, quando Paulo vai dizer assim, ele está falando lá, é um dos versículos mais mal interpretados da atualidade.
juntamente com Filipenses 4:13. Filipenses 4:13, é 3:6. 2 Coríntios 3:6. Paulo diz assim, ó: porque a aliança da lei, a aliança do Espírito é superior, mas a aliança da lei, ela é inferior, ela é passageira. Aí ele no finalzinho do 2 Coríntios 3:6, Paulo diz assim: porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. As pessoas pegam esse versículo para dizer assim, ó: ah, tua igreja lá só estuda doutrina, letra. Por isso que é uma igreja morta, porque a letra mata. Olha que interpretação, que hermenêutica falha, não é verdade? O que é que Paulo está falando? Ele está falando de duas alianças, de duas dispensações, a antiga e a nova. Ele está dizendo que é a dispensação da letra, da lei de Moisés, do Antigo Testamento, que se você falhasse, você deveria ser morto. A letra mata, é isso, a lei. A quebra da lei mata. A dispensação do Espírito é vida, é a que nós vivemos nela. Está vendo como é errado? Doutrina é a letra mata. Meu Deus, nós precisamos entender. Nós precisamos, aqui ainda como aplicação, eu queria dizer para você assim: nós precisamos reconhecer a nossa pecaminosidade. Muitas vezes você vai encontrar alguns cristãos que têm um alto padrão, ou que têm um alto julgamento de si mesmo, no sentido de autojustiça muito elevado. Alguns cristãos vão dizer: não, eu acho que eu peco muito pouco. Você vai encontrar com alguns que vão dizer: rapaz, eu nem me lembro a última vez que eu pequei. E você vai conversar com alguns, como eu já conversei de uma determinada congregação, ele vai dizer: nós não pecamos, os glórias não pecam. Mas espera aí, então Deus é mentiroso, porque lá em 1 João 1:8 e 1:10 diz que se alguém disser que não tem pecado, não conhece a verdade, faz a Deus um mentiroso. Não, mas é porque nós cometemos algumas falhas, mas pecado não. Está entendendo? É uma falta. Irmãos, nós precisamos reconhecer quão pecaminoso ainda é o nosso coração, quão corrompido. Isso nos mantém na nossa humildade. Sabe, lembra lá de Lucas capítulo 19, do 1 ao 8? O publicano vai ao templo orar e o fariseu, se aproxima. Ó Deus, muito obrigado porque eu sou quem eu sou. O senhor lembra, né? Eu devolvo o meu dízimo. A lei manda devolver o dízimo. Eu devolvo das coisas que nem precisam. Eu jejuo 2 vezes por semana. O senhor lembra? A lei manda 1 vez no ano, não é isso? No Yom Kippur, no dia da expiação. Mas o senhor sabe, o senhor está vendo que eu jejuo 2 vezes na semana. Aquele publicano lá atrás não tem vida religiosa. Eu não sou como ele. Obrigado porque eu não sou como ele. Sabe? Irmãos, nós precisamos reconhecer a nossa pecaminosidade. Nós somos podres. Nosso coração é terrível, enganoso. Pensa aí aqueles jogadores de pôquer que está jogando de dupla, o cara que só no olhar, só nos códigos eles conseguem trapacear as jogadas. Nossos corações são piores do que eles. Os mais hábeis trapaceiros perdem para nosso coração pecaminoso. Nós vamos ser salvos porque fomos lavados pelo sangue de Cristo. Vai chegar o dia da nossa esperança, onde nós não pecaremos mais, e o nosso coração será perfeito, nossa mente, o nosso corpo, nós estaremos numa perfeição plena, nunca mais pecaremos. Mas a gente precisa entender, nos colocarmos debaixo da graça e de muita adoração, porque nós não fomos salvos porque somos crentes, deixamos de beber, de fumar, de nos prostituirmos, trairmos nossas esposas. Nós somos salvos pela nossa fé em Cristo. O sangue de Jesus na cruz nos salvou e Ele assumiu a culpa pelos nossos pecados, nossas impurezas, nossas palavras torpes. Deus estava dizendo para Israel: vocês não são destruídos porque eu não mudo. Mas se eu tivesse oscilação de pensamentos e planos, eu já teria matado e destruído todos vocês, porque é isso que vocês merecem. Eu particularmente acho que nós, os crentes, somos os piores.
Porque as pessoas lá fora, como Paulo diz aos Efésios, eles são ignorantes, entendimento obscurecidos. Nós não. Conhecemos a verdade e muitas vezes cometemos pecado. Somos piores do que eles. Porque uma coisa, eu trair minha esposa e me gabar, eu roubar um relógio de uma senhora de 70 anos e ficar me gabando, não conheço a verdade. Outra coisa sou eu, conheço a verdade e fico traindo a minha esposa e vendo pornografia. Conhecendo o que Deus não quer e não suporta isso. Nós nos tornamos numa condição muito pior. Então nós precisamos louvar a Deus, nós precisamos conhecer doutrina. Nós precisamos conhecer que Deus é amor. Eu gosto muito do texto de João 13:1. Havendo chegado a hora de Jesus passar deste mundo para o Pai, estando ele com aqueles que o Pai o entregou, amou-os todos e amou-os até o fim. Olha quem ele amou. O João e o Tiago, que queria fazer cair fogo sobre Samaria. O Pedro, que dali a pouco tempo iria negá-lo 3 vezes. O Judas, que iria vendê-lo por algumas moedas de prata. Na hora do lava-pés, ele não colocou água um pouquinho a menos para Judas. Não lavou, não, Pedro, eu vou lavar os teus pés só um pouquinho, porque você vai já me trair, eu vou lavar de forma diferente. Ele lavou, fez o serviço todo igual. Amor incondicional. É importante entendermos doutrina. É importante sabermos que Deus é todo-poderoso, que Ele é onisciente. É importante sabermos que Deus ama. É importante sabermos que Deus não muda. É importante conhecermos doutrina. Em segundo lugar, nós precisamos lutar contra a nossa insensibilidade em não reconhecer a nossa necessidade do Senhor. Olha o que eles dizem aqui, verso 7. O profeta diz: desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: olha a insensibilidade. Em que havemos de tornar? Porventura nós estamos longe? Tornar para quê? Para o Senhor. Nós estamos tão próximos, oferecendo nossas ofertas, sacrifícios. Está tudo perfeito, Deus. Espera aí, o Senhor precisa reorganizar suas ideias, Deus. O que é que nós percebemos aqui? Um povo que não conseguia entender e perceber quão afastado estavam de Deus. E o profeta chega para dizer assim: pessoal, hora de acordar. Hora de acordar. Sabe? Insensibilidade, um povo obstinado, desobediente, inconstante, insatisfeito, perguntando: em que deveremos nos voltar para o Senhor? Era simples: se voltem para mim na adoração, se voltem para mim, sacerdotes, no serviço, na adoração através do serviço, se voltem para mim, o povo em geral, na fidelidade às suas esposas. Se voltem para mim no geral, vocês que ficam falando mal, dizendo que eu amo pecadores. Se voltem para mim, preocupado com o meu reino e com o sustento da obra. Em que havemos de tornar? O povo se tornou completamente insensível. Longe de nós, irmãos, esse cinismo, essa frieza, essa cegueira. Nós precisamos melhorar o nosso relacionamento com Deus. Vou pegar algo bem prático aqui. Às vezes eu fico pensando: quantos irmãos já acordam de manhã, a primeira coisa que fazem é pegar o celular. Nós cantamos aqui um louvor na sexta-feira. Seja meu universo, foi? Que seja o meu primeiro pensamento. Eu trabalhei uma conferência lá no Acre sobre mídia. Fiz uma série de estudos. E tem alguns caras aí no Brasil que são feras, trabalham em hospitais e trabalham em clínicas de reabilitação, não para drogados, mas para viciados em internet, em mídia, em computador. Nós já temos várias clínicas no Brasil, está virando doença. E tem um dado aí de 60% dos jovens do nosso país, 60% dos jovens que têm atividade com mídia ou com esses aparelhos eletroeletrônicos, 60% deles, a primeira coisa que eles fazem é checar o celular. Não pensam, não é mais o primeiro pensamento. Orar, pensar em Deus, pensar na eternidade. Será que o Senhor vem hoje? Será que eu vou morrer hoje? Não tem tempo para orar, principalmente adolescentes e jovens. Não tem concentração, porque precisam estar com uma tela diante dos seus olhos, seja no Xbox, seja na televisão, seja no videogame, seja no celular.
não tem concentração para orar. Muitos casais vão dormir, o homem com o celular, a mulher com o celular, não tem mais intimidade, não tem mais diálogo. Nós precisamos nos voltar para Deus. Quanto tempo você ora? E eu estou falando mais especificamente que você pode orar dirigindo, indo ao trabalho, você pode orar estando surfando na praia, você pode orar estando passeando, você pode, mas eu estou perguntando quanto tempo você ora no seu devocional, naquele tempo que você separa para dedicar ao Senhor em oração no seu dia. Pastor, eu preciso me voltar para Deus. Eu estou indo à igreja, estou devolvendo meu dízimo, pronto. Irmãos, é muito mais do que isso. Nós precisamos avaliar a nossa condição. Nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos. E aqui você vai ver durante toda a Bíblia, ou diante de toda a Bíblia, por exemplo, lá em Tiago 4:8, o contexto de Tiago, você não precisa abrir lá, mas Tiago vai falar de onde procedem guerras e contendas que há entre vós. Vocês matam, desejam, vocês guerreiam, mas vocês não têm nada. E não tem por quê? Porque vocês não estão pedindo. Não, mas a gente está pedindo sim, Tiago. Estão pedindo mal para gastar nos próprios prazeres pecaminosos. Aí ele vai dizer mais à frente, infiéis. Será que vocês não percebem que a amizade de Deus, a amizade do mundo é inimiga de Deus? No verso 7 ele vai dizer, o que é que tem a ver mundo com isso? A gente geralmente associa mundo com cachaça, com forró, com farra, com prostituição, drogas. O mundanismo que Tiago está tratando ali são as guerras dentro da igreja, as porfias, as discussões. Ele usa uma hipérbole, claro, não havia cristão assassinando os outros, mas é como Paulo usa a expressão lá nos Gálatas. Quando ele fala aos Gálatas, ele diz, se vós vos devorais uns aos outros, ele usa uma expressão de animais ferozes que estão lutando e se digladiando ali, matando uns aos outros. Acontecia lá na região da Galácia. E Tiago vai dizer, vocês estão agindo como mundanos, buscando as coisas através de confusão. Irmãos, quantas igrejas, eu fico muito feliz por vocês aqui, por ver a unidade de vocês, a alegria, vocês têm sido uma bênção muito grande para a minha vida. Irmãos, quantas igrejas por aí agora estão chorando por sessões terríveis, igrejas divididas, uma parte querendo acabar com o ministério do pastor, dividido, sabe? Meu Deus, tem tanta coisa triste. Quantos pastores estão saindo hoje das suas igrejas porque estão sendo perseguidos? Aí Tiago diz, esse comportamento é mundano, Deus odeia, isso é inimizade para Deus. Resistam ao diabo, ele fugirá de vós, se sujeitem a Deus. Aí ele vai dizer, lavem as mãos, pecadores, vós de ânimo dobre. A palavra que Tiago usa para ânimo dobre é dipsirros, que significa uma alma dupla. Um ânimo dobre é uma pessoa que uma hora está num estado, ela é espiritual, ela é fervorosa, e depois rapidinho ali ela está agindo carnalmente. E aí Tiago vai dizer, purifiquem as mãos. Ele vai usar algumas expressões do Antigo Testamento. Lavem as mãos, o sacerdote fazia isso antes de oficiar. Vós de ânimo dobre, purifiquem o coração. A ideia de ser simples, de ter um caminho, uma direção, uma via. E aí ele vai dizer, humilhai-vos na presença do Senhor. Irmãos, nós precisamos reconhecer qual é a nossa condição. Nós temos que aprender a viver assim, reconhecer quem nós somos em nós mesmos, nossa pecaminosidade, nossa dependência de Deus, e ao mesmo tempo agarrados na graça de Cristo, na graça do Senhor, porque Ele pagou o preço por todos os nossos pecados. Nós devemos louvar muito ao Senhor por isso. Não é fácil apanhar pelos outros. Alguém aqui já apanhou pelo irmão alguma vez? Irmão em casa mesmo, irmão de sangue, o irmãozinho, já apanhou? Já apanhou? É ruim. Alguém aqui já assumiu a culpa pelo que um coleguinha da escola fez alguma vez? Pastor, eu fui isso, foi? Já fez? Já fez isso? Não é fácil não, não tem todo mundo levantando a mão não. Irmãos, Cristo assumiu toda a nossa culpa sem ter culpa de nada.
Nós precisamos então nos voltar para Deus, reconhecendo quem nós somos, longe de nós. E aqui, duas aplicações básicas para nós em relação a isso. Isso nos mantém no nosso lugar e faz com que a gente olhe o nosso irmão de uma forma melhor. Muitas vezes nós achamos assim, ó, esse irmão, ele fala muito dos outros, eu não falo. Esse irmão aqui mente, eu não minto. E aí a gente parece que está num pedestal, olha, baixo nível. Nós temos pecados, mas ao mesmo tempo o sangue de Cristo nos lavou. É isso que Deus está dizendo para o povo. Malaquias está dizendo, vocês precisam se tornar, vocês precisam voltar para Deus. Se humilhe. Aqui eu queria destacar também algo em relação a ontem. Você tem algum problema? Faça aquilo que eu falei, a ideia, mate sua natureza terrena. Ore muito. Se humilhe, jejue. O jejum não tem sido uma prática muito constante nas nossas igrejas. Não tem sido talvez muito incentivado. Eu procuro incentivar os irmãos lá na igreja. Eu já tive muitas vitórias através de jejuns. Minha esposa, alguns irmãos da igreja. Jejuem. Você está viciado em pornografia, pastor, eu estou longe de Deus, minha mente parece que eu estou a 1 milhão de quilômetros de distância, porque o meu pecado me dá essa sensação. Se humilhe. Conte para Deus, fale qual é o seu pecado, a sua dificuldade, a sua fraqueza. Chegue-se ao trono da graça. Eu gosto muito de Hebreus também 4, 15 e 16, quando ele diz, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas, porém um que em todas as coisas foi tentado à nossa semelhança, porém sem pecado. Acheguemo-nos confiadamente ao trono da graça para que possamos receber misericórdia e acharmos socorro em tempo oportuno. Olha que coisa linda. Eu posso chegar para o Senhor, estou tentado, cheguei em casa sábado à noite ou todo dia à noite. Agora vou esperar meus pais dormirem para eu poder acessar meus sites. Vou esperar minha esposa ou meu marido dormir para eu poder fazer as coisas. Chegue, esse é o momento. Você tem um sumo sacerdote que sabe o que é tentação. Jesus não está alheio a isso, ele sabe o que é. Se achega a ele, Senhor, eu estou sendo tentado agora a ver a pornografia, a trair o meu marido, a roubar, ou sei lá o que. Eu preciso que só o fato de você orar, meu irmão, já te dá força. E você ora, e é o momento oportuno para você receber socorro e misericórdia e graça, o trono da graça. Volte-se para o Senhor, chegue-se ao Senhor. Seu relacionamento está frio, está sem graça, sem empolgação. Você coloca a culpa na igreja, é o culto, é o meu pastor, é o meu irmão que não me trata bem, que não fala comigo. A culpa é sua, a culpa é minha. Volte-se para o Senhor. A minha igreja parece uma geladeira. Claro, se vem um monte de cubinhos de gelo, faça você a sua parte. A coisa ferve, a coisa cria emoção quando cada um vem com o seu fervor, a sua adoração e se unem. A culpa não é da igreja, a culpa é sua, a culpa é minha. A culpa não era de Deus, a culpa era deles, e o caminho era: voltem-se para o Senhor. E por último, nós encontramos aqui a última insensibilidade desse capítulo, que era relacionada ao sustento da obra do reino. Aqui era um problema sério. Ele diz então: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que, Senhor? Nós somos ladrões? Em que nós temos te roubado? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós a nação toda. Olha como todo o povo corrompido. Uma hora ele trata para os sacerdotes, outra hora ele trata para os maridos infiéis, e agora ele trata para a nação inteira. Trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vide no vosso campo será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Eu já expliquei, a situação econômica da nação levava a acontecer isso.
Eles não devolviam os dízimos das colheitas, do gado. Eles roubavam as ofertas alçadas. A pessoa tinha condição de dar um pouco mais, mas a crise fazia com que eles entregassem animais doentes, diminuíssem valores de ofertas, diminuíssem os valores das corbãs, das ofertas dedicadas a Deus. E nisso eles estavam roubando. Olha o ciclo vicioso. Eles roubavam, Deus disciplinava através da crise financeira. Vindo a crise financeira, eles diminuíam cada vez mais e roubavam cada vez mais. A coisa, de forma econômica, apertava. Apertando mais, eles roubavam e eram mais infiéis. Isso vira uma bola de neve. Eu acredito que vários de vocês já experimentaram isso. Vamos mexer no dinheiro do dízimo, vamos mandar não sei para onde, vamos pagar o celular esse mês com esse dinheiro do dízimo. Quando a gente receber a oferta fulano e tal, a gente dá. Aí o que é que acontece? A oferta fulano e tal não aparece. Eu queria, nós estamos vivendo aí uma guerra muito grande hoje relacionada ao dízimo. Você vai encontrar um monte de vídeos na internet, pastor dizendo, não, o dízimo não é para ser, o dízimo não é isso, o dízimo não é aquilo, e aí um outro grupo, e eu sei que isso está corrompendo um monte de gente. Por quê? Porque as pessoas têm uma tendência a serem mesquinhas e egoístas. Nossa carnalidade é para ser assim. Então, algumas pessoas têm amado tratar sobre isso. Eu não vou entrar no mérito da questão de dízimo, se o dízimo é... todo mundo sabe que o dízimo é uma coisa da lei. Agora, o dízimo é antes da lei, quando Melquisedeque, Abraão, então entrega o dízimo para Melquisedeque como um tipo de honra. O dízimo é pré-lei. O dízimo é durante a lei, confirmado, estabelecido, ampliado. Quando o Senhor Jesus está falando para os escribas e fariseus, ele diz lá, Mateus 23, vós devolveis o dízimo do endro, do cominho e da hortelã, e negligenciais os preceitos mais importantes da lei, a misericórdia, a fé e o amor. Vocês deviam fazer essas coisas sem, no entanto, omitir aquelas. Então, qual é o princípio que nós tiramos aqui como regra? A obra de Deus foi e sempre será aqui nesse mundo sustentada pelos crentes. Pelos crentes. Uma época eu fiz um estudo sobre dízimo, eu li 6 livros sobre dízimos, dos quais 5 autores eram a favor, como um padrão justo para todo mundo, e um era contra. Um único autor. Sabe o que eu achei interessante nesse único que era contra? Ele estabeleceu um padrão bem coerente, mas ele diz assim, ele deu o exemplo do irmão dele. Eu tenho um irmão que ganha muito dinheiro, ganha tanto tal, ele tira 30% para ele e devolve o restante ao Senhor. 30% do salário que ele ganha, meu irmão, é suficiente para ele viver. Eu sou contra o dízimo aplicado como lei e tal, essa coisa toda. Porém, eu acredito que, no mínimo, ele disse o autor, o que era contra, no mínimo, uma pessoa deve sustentar a sua igreja com o seu dízimo, muito por baixo. Na visão geral do livro era essa. E ele dá o exemplo dele, dá o exemplo de várias pessoas. O que eu quero dizer aqui para você é o seguinte: Deus estava retendo as chuvas, retendo o solo, retendo os animais na pecuária para que não produzissem. Por quê? Porque as pessoas estavam pensando só no seu bolso. Se você ler o livro de Ageu, que foi escrito aproximadamente em 516, quando o pessoal, 538, o pessoal volta, e eles então, a obra do templo, da reconstrução do templo é parada. E então, em 516, eles começam a pregar. 4 anos depois, o templo foi reconstruído. Meus irmãos, Deus chega a dizer para aquele povo que pensava só neles mesmos: vocês dizem, ainda não é tempo de reconstruir o templo do Senhor, mas vocês estão investindo nas casas apaineladas, luxuosas de vocês. E o que é que tem acontecido? Vocês recebem salário e é como se caísse num saco furado. Vocês recebem o dinheiro de vocês e eu dissipo como em um assopro ou um sopro. Por quê? Porque vocês estão cuidando das vossas casas, enquanto a casa do Senhor está negligenciada. Existe um princípio aí para nós? Existe sim. Muitas vezes nós gastamos o nosso dinheiro a gente só pensa algumas vezes em nós mesmos.
é dar uma condição melhor de estudo para o nosso filho, para mim, para minha esposa, para meus filhos, para os meus pais, comprar um celular, comprar isso com aquilo. E às vezes a gente tem irmãos dentro da igreja passando dificuldade. Olha aqui a necessidade agora. A construção para ter uma infraestrutura melhor para a própria igreja. Talvez alguém pense, dá dinheiro para ajudar a ajeitar esse negócio, sabe? Isso aqui é uma coisa que era para nós investirmos, porque é para o nosso benefício, de vocês, né? Estou me incluindo aqui já. Mas, outra vez que, se possivelmente, vocês ainda me aturarem aqui algum dia aí na frente. Mas a ideia é essa, não é? A desobediência havia levado à ruína, o gafanhoto, a praga, acabando com a plantação, a situação econômica do país. Deus estava disciplinando. Então, o que é que eu quero dizer aqui para a gente encerrar? Em 1 Coríntios capítulo 9, o apóstolo Paulo vai tratar para a igreja de Corinto dizendo assim, Deus quer que a obra dele seja sustentada pela igreja. Eu, como pastor, Barnabé, Silas, Timóteo, nós temos o direito de parar de trabalhar para sermos sustentados pela obra. Ele cita um exemplo do Antigo Testamento, quando dizia que não poderia amordaçar a boca do boi enquanto ele debulhava. E Paulo diz, será que Deus está preocupado com bois? Não é conosco? Sim, todavia é conosco. Então, a obra do Senhor tem que ser sustentada pelos crentes. É a mordomia das suas finanças. Aí, além da obra, o sustento pastoral, um pastor, para ser um bom pastor, ele não tem que estar trabalhando num trabalho secular, um trabalho comum, que para nós crentes não existe trabalho secular nesse sentido. Se você trabalha zelador de uma escola, o seu trabalho é espiritual. Para nós não existe essa diferença, né? Não, é porque o pastor Marcos trabalha espiritual. Eu trabalho de digitador numa empresa, meu trabalho é secular, meu trabalho é espiritual. Você está digitando, digite, faça da melhor forma para o Senhor. Paulo ensina isso em Colossenses, não é? Então, qual é a ideia aqui? Invista para que ele não se preocupe. Aqui a gente às vezes acaba até doendo no nosso ouvido por causa das igrejas da prosperidade, fala tanto em dinheiro. Mas a gente não pode fugir disso aqui. A obra é sustentada por vocês. Vocês dão os bens físicos, materiais, e ele beneficia vocês com os bens espirituais. Vocês não podem parar para ler um livro, para ler tantos livros, se aprofundar para estudar uma doutrina, porque vocês precisam sustentar as famílias, suas próprias vidas. Então, é importante que a igreja seja sustentada, a obra. Então Paulo trata isso, você pode olhar em 1 Coríntios 9, Efésios 4, 28. Quem roubava, não roube mais, antes trabalhe para que possa ter o seu próprio sustento e também ajudar os irmãos necessitados, sabe? Depois que eu comecei a pregar nesses textos de Efésios, no meu orçamento, que tinha assim, dízimo, tal, feira, casa, tal. Não lá embaixo em ordem cronológica ou de importância, mas oferta, que fica geralmente em primeira oferta, dízimo, ajuda aos irmãos necessitados. Isso deveria constar no nosso orçamento. Deveria fazer parte. A gente deveria esperar, olha qual é o objetivo de Paulo. O dar se torna motivo de receber, de ganhar. Qual é a nossa motivação de ganhar? Uma casa melhor, um celular melhor, um carro melhor, um notebook melhor, qualquer coisa melhor. Olha o que Paulo diz. Trabalhe para que possa ter o seu próprio pão, mas também com que acudir ao irmão necessitado. Então a gente não pode pensar só em meu dinheiro, eu vou gastar comigo, o irmão passando necessidade, uma família passando necessidade da igreja e a igreja não investir. A obra precisando e os irmãos não investirem. Deus não vai abençoar. É para devolver o dízimo? Não é para devolver o dízimo? Não é para... Para mim, eu acho a coisa mais justa como princípio bíblico nesse sentido de finanças. O irmão ganha 50 mil, o outro ganha 5 mil, o outro ganha R$1.000. Não, todo mundo dá R$100. 50 mil, tirar R$100 não é nada.
Para o irmão que ganha R$1.000, as continhas tudo apertadinho ali, tirar 50, meu Deus. Então eu acho a coisa mais justa. Sem querer entrar no mérito aqui. Lá na nossa igreja a gente decidiu, olha, o membro ele tem que devolver o dízimo, é o sustento da obra. Todo mundo devolve, todas as igrejas. Agora, as pessoas estão aí buscando, e algumas pessoas também, sei lá, aí ficam colocando aí, não pode, não sei o que e tal, essa briga. A obra do Senhor é sustentada. E eu vou dizer para você uma coisa: se não houver comprometimento da minha e da sua parte com a obra, você vai ser penalizado por isso. Penalizado no sentido de disciplina corretiva e amorosa. Você pode ter certeza. É só você experimentar. E o que Deus está dizendo aqui então? Eu vou abençoar vocês. Eu vou tirar a praga. Eu vou fazer com que as coisas possam fluir novamente. Bastava que eles então se tornassem, se arrependessem dos seus pecados. Então nós precisamos pensar nisso. O sustento do reino. Tem uma outra coisa importantíssima. Sustento de missionários. Nenhum de nós vai para a Eritreia ficar dentro de um container lá preso durante a noite como missionário. Nenhum de nós vai para o Paquistão. Nenhum de nós vai para a guerrilha lá na Colômbia. Mas tem pessoas que estão indo em nosso nome e no nome do nosso Senhor. Nós precisamos sustentar o trabalho missionário. Tem gente que não gosta nem de ouvir esse nome missões. É responsabilidade nossa, irmãos. Existe um reino sendo implantado nesse mundo e nós temos o privilégio de investir com o nosso dinheiro para que o reino seja implantado. Cabe a nós. Então que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Que nós possamos então aprender as doutrinas, não para ter conhecimento para discutir com as pessoas, mas para que a gente possa então ser fortalecido na nossa fé. Que nós possamos ver, avaliar a nossa condição e dizer: Deus, eu preciso me achegar mais a Ti, eu preciso me aproximar mais de Ti, eu preciso me tornar mais para o Senhor. E Senhor, me perdoa pela minha falha na minha contribuição, perdoa pelas minhas falhas, eu tenho pego o meu dinheiro, tenho sido muito egoísta. Mas eu peço que o Senhor trabalhe no meu coração de forma que eu possa ajudar, tirar a parte que é suficiente para mim, ajudar a minha igreja, ajudar o Teu reino, a Tua obra. Então você ora, você entrega ao Senhor. Que Deus possa então nos abençoar, nos ajudar em relação a isso, nos transformar, em nome de Jesus. Amém.